Você já parou para pensar por que acreditamos em certas coisas sobre a Bíblia que, na verdade, nunca estiveram nela? É impressionante como algumas tradições se tornaram tão arraigadas que as aceitamos sem questionar. Hoje vou compartilhar 6 tradições que você provavelmente sempre acreditou serem bíblicas, mas que vão te surpreender. Prepare-se, abra sua mente e pegue sua Bíblia para juntos descobrirmos o que realmente está escrito na palavra de Deus e o que é apenas tradição popular. A maçã do pecado original. Quando pensamos no Jardim do Éden, uma das primeiras imagens que surge é Eva mordendo uma maçã vermelha e suculenta. Essa cena foi retratada em inúmeras pinturas, filmes e livros ao longo dos séculos. Mas você sabia que a Bíblia em nenhum momento menciona que o fruto proibido era uma maçã? Em Gênesis 3:6, encontramos apenas a menção ao fruto da árvore. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. A origem dessa interpretação vem da tradução latina da Bíblia, a Vulgata, onde a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Essa ambiguidade linguística, combinada com o simbolismo da maçã na cultura romana, influenciou artistas e intérpretes medievais. Na verdade, o foco da narrativa bíblica não está no tipo de fruto, mas na desobediência de Adão e Eva ao comando divino em Gênesis 2:16-17. Deus foi claro: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Alguns estudiosos sugerem que o fruto poderia ter sido uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara, frutas comuns na região do Crescente Fértil, onde se acredita que ficava o Jardim do Éden. O importante é entender que a essência da história não está no fruto em si, mas nas consequências da desobediência. O verdadeiro fruto proibido foi a escolha de não confiar em Deus e buscar sabedoria e poder por conta própria, como nos ensina Romanos 5:19. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Os 3 reis magos. Todo Natal, vemos a tradicional cena dos 3 reis magos, cada um com sua coroa dourada, montados em camelos, seguindo a estrela de Belém para levar presentes ao menino Jesus. Mas você vai se surpreender ao saber que a Bíblia nunca menciona que eram 3, nem que eram reis, e muito menos seus nomes: Melquior, Gaspar e Baltazar. O que a Bíblia realmente diz está em Mateus 2:1-2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. O texto usa a palavra magos, que em grego é magoi, e eles provavelmente eram astrônomos e estudiosos, possivelmente da região da Pérsia ou Babilônia, onde havia uma forte tradição de estudo dos astros. A ideia de que eram reis surgiu mais tarde, baseada em interpretações de profecias como a de Isaías 60:3, que diz: as nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplendor da tua aurora. O número 3 provavelmente surgiu devido aos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Porém, poderia ter sido 2 magos trazendo 3 presentes, ou até 10 magos trazendo 3 tipos de presentes. A Bíblia não especifica. Outro detalhe interessante é que quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais na manjedoura. Mateus 2:11 diz: entrando na casa viram um menino com Maria, sua mãe. Jesus estava numa casa, não num estábulo. Estudiosos acreditam que os magos chegaram meses ou até anos após o nascimento de Jesus. Os presentes que trouxeram eram de grande significado. O ouro representava a realeza, o incenso era usado na adoração divina e a mirra estava associada ao sacrifício de Jesus, como o Salmo 72:10-11 profetiza. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons,
e todos os reis se prostrarão perante ele. Maria Madalena como prostituta. Uma das ideias mais difundidas sobre personagens bíblicos é que Maria Madalena era uma prostituta antes de conhecer Jesus. Esta história aparece em filmes, livros e até em sermões. Mas você sabia que isso nunca foi mencionado na Bíblia? O que sabemos sobre Maria Madalena? Lucas 8:2 diz: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela era de Magdala, uma cidade próspera às margens do mar da Galileia, e Jesus a libertou de uma opressão espiritual severa. A confusão começou quando as pessoas misturaram 3 histórias diferentes. Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, Lucas 7:36-50, e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Essas 3 mulheres foram erroneamente combinadas em uma só. Na verdade, Maria Madalena era uma seguidora dedicada de Jesus. Ela estava presente nos momentos mais importantes do ministério de Jesus, foi uma das poucas que permaneceu ao pé da cruz, João 19:25, ajudou no sepultamento, Marcos 15:47, e foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, João 20:14-18. Jesus confiou a ela a mensagem mais importante da história, sua ressurreição. João 20:17-18 diz: Vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena se tornou uma das principais testemunhas de seu ministério. Como diz 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. A verdadeira história de Maria Madalena é sobre transformação e propósito. Ela não foi de prostituta para seguidora, mas de uma pessoa espiritualmente oprimida para uma líder espiritual. Como diz Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Natal em 25 de dezembro. Quando chega dezembro, o mundo inteiro se prepara para celebrar o Natal no dia 25. Árvores enfeitadas, presépios montados, luzes coloridas, por toda parte. Mas aqui vai uma revelação que pode te surpreender. A Bíblia nunca mencionou essa data para o nascimento de Jesus. Na verdade, existem vários indícios de que ele nasceu em outra época do ano. Vamos começar analisando o que a Bíblia realmente nos conta sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas 2, versículo 8, encontramos uma pista importante. Havia pastores nos campos, cuidando de seu rebanho durante a noite. Para compreender isso, precisamos entender melhor o clima e os costumes da região de Belém, na Judéia. O mês de dezembro é conhecido por ser uma época de chuvas e frio intenso. Os pastores daquela época não costumavam deixar seus rebanhos nos campos durante as noites de inverno. Essa prática ocorria principalmente de março a outubro, sendo que no inverno, os animais ficavam protegidos em abrigos, especialmente à noite, quando as temperaturas caíam drasticamente. Outro detalhe que nos ajuda a entender é o que está em Lucas 2, versículos 1-4, que menciona um censo ordenado por César Augusto. O texto diz que César Augustus publicou um decreto ordenando um censo em todo o Império Romano, o que foi o primeiro censo feito quando Quirino era governador da Síria, e todos deveriam ir às suas cidades natais para se registrar. Os romanos eram conhecidos por sua eficiência e não exigiriam que a população viajasse no inverno, quando as estradas ficavam enlameadas e perigosas devido às chuvas. Além disso, mulheres grávidas como Maria enfrentariam ainda mais dificuldades em viajar nessas condições. Mas então, por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? A razão por trás dessa escolha é bastante interessante e remonta ao século I antes de Cristo. Naquela época, o Império Romano comemorava uma importante festa pagã chamada Dies Natalis Solis Invicti, que celebrava o nascimento do Sol Invencível, justamente no dia 25 de dezembro. Essa festa era de grande importância, pois marcava o solstício de inverno, quando os dias começavam a ficar mais longos novamente, e os romanos acreditavam que o sol estava renascendo, superando as trevas do inverno.
Era uma celebração cheia de símbolos, festas e trocas de presentes. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja se deparou com o desafio de lidar com todas essas festas pagãs, profundamente enraizadas na cultura popular. A estratégia adotada foi cristianizar essas celebrações, atribuindo a elas novos significados cristãos. Em 350 d.C., o Papa Júlio I oficializou o 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Essa foi uma escolha estratégica. Em vez de tentar eliminar uma festa popular, a Igreja transformou seu significado. O simbolismo era perfeito. Jesus, a verdadeira luz do mundo, nascendo justamente quando a luz natural começava a vencer as trevas do inverno. Contudo, existem outras teorias interessantes sobre a escolha dessa data. Uma delas está ligada a uma antiga crença judaica de que os profetas morriam na mesma data em que nasceram. Considerando uma tradição que colocava a morte de Jesus em 25 de março, alguns calcularam que sua concepção teria ocorrido nessa mesma data. Contando 9 meses depois, chegamos a 25 de dezembro. Os evangelhos também fornecem algumas pistas sobre o nascimento real de Jesus. Em Lucas 1, é mencionado que João Batista nasceu alguns meses antes de Jesus. O texto também nos conta que Zacarias, pai de João, estava servindo no templo quando recebeu a notícia da gravidez de Isabel. Conhecendo a escala dos sacerdotes no templo, alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido no outono, possivelmente durante a festa dos tabernáculos. Falando nessa festa, há um simbolismo interessante. Em João 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitava em grego significa literalmente tabernaculou, ou armou sua tenda. Se Jesus realmente nasceu durante essa festa, seria uma representação perfeita de Deus vindo habitar entre seu povo. As condições do nascimento de Jesus também fornecem pistas. Lucas 2, versículo 7, diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Isso faz mais sentido durante uma festa importante do que em um período comum do ano. Você está surpreso com tantas descobertas? Deixe nos comentários qual dessas informações mais te impressionou. Continue assistindo, porque ainda há muito mais por vir. Os primeiros cristãos, na verdade, nem celebravam o nascimento de Jesus. Eles se concentravam mais em sua morte e ressurreição. A celebração do Natal, como conhecemos hoje, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, incorporando tradições culturais. É interessante observar como diferentes culturas cristãs celebram o Natal em datas variadas. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, celebra no dia 6 de janeiro, data conhecida no Ocidente como o Dia de Reis. Algumas igrejas armênias o celebram no dia 18 de janeiro. O mais fascinante é como Deus usou até mesmo uma data originalmente pagã para espalhar a mensagem do Evangelho. Como diz Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A data escolhida pela igreja primitiva ajudou as pessoas a entenderem melhor quem é Jesus, a verdadeira luz do mundo. Agora, sobre a aparência física de Jesus, você já reparou como ele é quase sempre retratado de forma semelhante na arte? Com cabelos longos e castanhos, olhos claros, barba bem aparada e pele clara? Pois aqui vai algo que pode te surpreender. A Bíblia não faz nenhuma descrição detalhada da aparência de Jesus. A única referência profética sobre como ele se parecia está em Isaías 53, versículo 2. Não havia nele beleza nem majestade que nos atraísse o olhar, nada em sua aparência, para que o desejássemos. Isso é bem diferente das imagens com as quais estamos acostumados, não é? Jesus era um judeu do primeiro século, nascido no Oriente Médio. Considerando o contexto histórico e geográfico, ele provavelmente tinha características típicas dos homens daquela região. Pele mais escura, cabelos e olhos castanhos escuros e estatura mediana. O retrato comum de Jesus que conhecemos hoje foi fortemente influenciado pela arte renascentista europeia. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo retrataram Jesus com características das pessoas de sua própria cultura.
Europeus de pele clara. Uma descoberta arqueológica interessante vem de uma antiga sinagoga em Dura Europos, na Síria, datada do século III. As pinturas murais encontradas lá mostram como os judeus daquela época se vestiam e se pareciam. É provável que Jesus se parecesse mais com essas representações do que com as imagens renascentistas que conhecemos. Paulo nos dá uma dica importante em Filipenses 2, versículo 7, dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele escolheu ser comum em sua aparência, identificando-se completamente com aqueles a quem veio salvar. Na cultura de Jesus, os homens geralmente mantinham o cabelo curto. Paulo até menciona em 1 Coríntios 11, versículo 14, que não ensina a própria natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido. Isso sugere que Jesus provavelmente não tinha os cabelos longos como costumamos ver nas pinturas. Como carpinteiro, ou tecton, que também pode significar construtor ou artesão, Jesus provavelmente tinha um corpo forte devido ao trabalho físico. Ele conseguiu suportar uma terrível flagelação antes da crucificação, o que sugere uma constituição física resistente. O mais fascinante é que a falta de uma descrição física de Jesus nos ajuda a entender que sua mensagem e seu sacrifício são universais. Em Gálatas 3, versículo 28, é dito que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nos tempos atuais, cientistas forenses tentaram criar uma imagem de como seria a aparência de um homem judeu típico do primeiro século na Judéia. O resultado é bem distinto das representações tradicionais. Um homem de estatura média, cerca de 1,70 m, pele morena, queimada pelo sol, cabelos escuros e curtos e barba comum aos judeus da época. Quando pensamos em anjos, logo imaginamos seres belos com grandes asas brancas e auréolas douradas brilhando sobre suas cabeças. Essa imagem está presente em pinturas, filmes e até decorações natalinas. No entanto, ao analisarmos as Escrituras, vemos que a forma como a Bíblia descreve os anjos é bem diferente. Na maioria das aparições bíblicas, os anjos se apresentam como homens comuns. Em Gênesis 18, quando 3 anjos visitam Abraão, eles parecem tão normais que ele inicialmente os trata como simples viajantes. Em Hebreus 13, versículo 2, somos lembrados: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Os únicos seres angelicais mencionados com asas na Bíblia são os querubins e serafins. Em Isaías 6, versículo 2, os serafins são descritos com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Já os querubins que aparecem no tabernáculo e no templo têm 2 asas, mas são bem diferentes dos anjinhos fofos que costumamos ver. E quanto às auréolas? A Bíblia não faz nenhuma menção a elas. Esse símbolo tem origem na arte greco-romana, onde círculos de luz eram usados para representar divindades ou poderes sobrenaturais. Na verdade, quando os anjos aparecem nas Escrituras, a reação das pessoas é frequentemente de medo. Em Lucas 2, versículo 9, quando o anjo se apresenta aos pastores, o texto diz que eles tiveram grande temor. Por isso, quase sempre a primeira coisa que os anjos dizem é não temais. A Bíblia descreve uma hierarquia angelical com arcanjos como Miguel, que é mencionado em Judas 1, versículo 9, querubins que guardavam a entrada do Éden em Gênesis 3, versículo 24, e serafins que cercam o trono de Deus em Isaías 6. Cada um tem funções específicas. O anjo Gabriel, que aparece tanto para Daniel no Antigo Testamento quanto para Maria no Novo Testamento, nunca é descrito com asas. Em Daniel 9, versículo 21, ele é simplesmente chamado de homem Gabriel. Quando aparece a Maria em Lucas 1, também não há menção de asas ou auréola. A arte medieval teve grande influência na forma como visualizamos os anjos. Os artistas começaram a pintá-los com asas para simbolizar sua natureza celestial e sua habilidade de transitar entre o céu e a terra. As auréolas foram adicionadas para representar santidade e luz divina. No livro de Apocalipse,
encontramos descrições de anjos que se distanciam bastante das representações artísticas mais comuns. Em Apocalipse 10, versículo 1, um anjo é descrito como forte, descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. O mais interessante sobre os anjos é que, além de seres espirituais poderosos, eles são mensageiros de Deus. Como diz Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministros, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Em vários relatos bíblicos, os anjos aparecem em momentos cruciais. O anjo que impediu Abraão de sacrificar Isaque, em Gênesis 22, o anjo que lutou com Jacó, em Gênesis 32, e o anjo que libertou Pedro da prisão, em Atos 12, não são descritos com asas ou auréolas. O foco, nesses casos, está sempre na missão ou mensagem que os anjos vieram cumprir. Outro detalhe fascinante é que, devido à sua impressionante presença, as pessoas às vezes tentavam adorar os anjos. Em Apocalipse 22, versículos 8 e 9, João tenta se prostrar diante de um anjo, mas o anjo o impede, dizendo: "Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adora a Deus." Os anjos também aparecem como exércitos celestiais. Em 2 Reis 6, versículo 17, quando Eliseu ora para que seu servo veja a realidade espiritual, ele vê o monte cheio de cavalos e carros de fogo. Essa imagem é bem diferente dos anjinhos tocando harpa que vemos nas pinturas. Uma revelação. Surpreendente é que os anjos não são oniscientes. Eles não sabem tudo. Em Mateus 24, versículo 36, Jesus afirma que nem mesmo os anjos sabem o dia e a hora de sua volta. Eles são criaturas poderosas de Deus, mas com limitações. A Bíblia também nos ensina que há um número incontável de anjos. Em Hebreus 12, versículo 22, são mencionados milhares de anjos, e em Apocalipse 5, versículo 11, João vê milhões e milhares de milhares deles. Um imenso exército celestial. O mais importante de tudo isso é compreender que, independentemente da forma como imaginamos os anjos, eles são servos de Deus, enviados para nos ajudar na nossa jornada de salvação. Como diz o Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Chegamos ao fim dessas 6 revelações surpreendentes sobre coisas que muitas pessoas pensam estar na Bíblia, mas que na verdade nunca estiveram lá. Se esse conteúdo abriu seus olhos como abriu os meus, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 amigos que precisam conhecer essas verdades. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos reveladores. E lembre-se, o mais importante não é seguir tradições, mas conhecer a verdade da Palavra de Deus. Como Jesus disse em João 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.